Bom dia, sétimo ano. O tema de hoje é operações com medidas de ângulos. Então, 26/3, vocês verão esse tema a partir da página 115, capítulo 3. Então, nós temos algumas medidas que a gente já conhece aqui. Um dos tipos de medida que a gente conhece, a primeira que nós aprendemos em matemática, são as medidas lineares, tá? Essas lineares, por exemplo, em uma régua, você vai ter que medidas na régua. Você vai ter a medida maior, que é centímetros, e a menor, que é milímetros, ok? Essas são medidas lineares. E no capítulo de hoje, nós vamos estudar as medidas angulares, ok? Medidas o quê? Angulares, medidas de um ângulo. Então nós temos aqui uma circunferência completa, ela vai ter 360 graus. Uma metade de uma circunferência, que nós chamamos de semicircunferência, ela tem 180 graus, ok? Se ela é metade de 360, 180 graus. Então, nós temos algumas definições, que uma circunferência é 360 graus, 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, ok? Aqui alguns valores para a gente memorizar e relembrar, ok? Então, eu passei para vocês um exemplo de um exercício que vocês vão estar fazendo na apostila. Para vocês transformarem esse 10,5 graus aqui, transformarem em graus e minutos, ok? Então eu tenho 10,5 graus, eu tenho 10 graus mais 0,5 graus. Eu já vi lá que 1 grau, tem 60 minutos. Então o que eu faço aqui? Eu faço a multiplicação de 0,5 vezes 60. Então eu obtive 30. Então, eu tenho este número 10,5 graus, equivale a 10 graus e 30 minutos, ok? Então, recapitulando, você separa a parte inteira do grau da parte decimal. E a parte decimal do grau, basta vocês multiplicarem por 60, porque 1 grau equivale a 60 minutos. E aí, multiplicamos por 60, encontramos o 30. Aí nós temos então 10,5 graus equivale a 10 graus e 30 minutos. Dando sequência a medidas de ângulo também, nós vamos ver agora a classificação dos ângulos. De acordo com sua medida, eles são classificados em vários nomes que nós vamos estudar agora. Então eu tenho, quando vocês tiverem uma figura que ela apresenta 0 grau de ângulo, nós chamamos ele de nulo. Então, ela não apresenta ângulo nenhum. Esse é o nulo. Esse é o mais famoso de todos, Quando nós temos 90 graus aqui, nós chamamos de ângulo reto, ou seja, o ângulo reto forma 90 graus. Quando nós temos uma semicircunferência de 180 graus, nós chamamos de ângulo raso. E depois, quando nós temos o ângulo, ele se forma entre 0 e 90 graus, ele se forma entre 0 e 90 graus, tá? Ele está entre os dois, nós chamamos de ângulo agudo, ok? E por último, quando nós temos um ângulo que ele ultrapassa dos 90 graus e vai até os 180, ok? Então, ele está entre 90 graus e 180. Nós chamamos este ângulo aí, é o maior de todos, nós chamamos ele de obtuso, ok? Recapitulando, 0 grau, nulo, 90 graus, ângulo reto, 180 graus, uma semicircunferência, ângulo raso, entre 0 e 90, um ângulo agudo, entre 90 e 180, o obtuso. Então, esses dois conteúdos, vocês farão os exercícios 5 e 6 das páginas 116 e 118 da apostila. Uma boa aula para todos.